TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Senhoras e senhores, bom dia. Neste momento daremos início à audiência pública para discutir o Código da Cidade. Para presidir esta audiência pública, convidamos o autor do requerimento, vereador Ézio Feitosa, que é presidente da Comissão Especial de Apreciação de Matérias que alterem um plano diretor. Esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Fortaleza, canal aberto 61.4 e pelo YouTube. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Declaro aberta a audiência pública para discutir o Código da Cidade, requerimento de minha autoria, vereador Ézio Feitosa. E, para compor a mesa, convido a excelentíssima senhora Águida Muniz, secretária de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza. O senhor Rodrigo Por Deus, assessor especial da Agência de Fiscalização da Prefeitura de Fortaleza, AGFIS. A doutora Fernanda Diógenes, nesta audiência pública, representando a Procuradoria-Geral do Município. A doutora Giovana Mello, promotora de Justiça de Conflitos Fundiários, do Ministério Público do Estado do Ceará. A doutora Socorro Brilhante, promotora de Justiça do Estado do Ceará. Bom, como temos feito, essa audiência pública, ela tratará de um livro específico do projeto de lei 006/2019, que tramita na Câmara Municipal de Fortaleza e que denominamos Código da Cidade. Esta é a quarta audiência pública que tratará do último livro deste código. Eu quero registrar aqui meu sincero agradecimento a todos os que participaram das audiências públicas presencialmente. É importante a participação de vocês, é importante a presença de vocês aqui na Casa do Povo. Esse é um espaço democrático. Nessas audiências públicas, nós discutimos exaustivamente todos os aspectos que foram levantados pelos senhores. A Câmara Municipal tem um papel de representar a população de Fortaleza. Os 43 vereadores que aqui estão foram eleitos pela vontade do povo desta cidade. Tem o dever de representá-los devidamente e usam vários instrumentos para escutar seu eleitorado. Um deles é a audiência pública. Eu creio que quem participou das 3 audiências anteriores saiu daqui certo de que foi garantida ampla transparência no debate, que todos que quiseram se manifestar, fazendo críticas, elogiando, sugerindo modificações, tiveram seu tempo de fala respeitado, e nós pretendemos, nessa última audiência pública, também garantir esse espaço democrático para todos que queiram participar do debate, contribuindo para aperfeiçoar este projeto. É importante destacar que esse projeto chega à Câmara Municipal de Fortaleza, mas ele não chega à casa como uma coisa definitiva, ele é passível de mudanças, ele é passível de alterações, e essas alterações, para serem feitas, certamente levarão em consideração a opinião dos senhores e senhoras que estão aqui enquanto cidadãos e enquanto representantes de entidades. Eu quero fazer aqui um registro especial, porque, como presidente dessas audiências públicas, eu tenho aqui acompanhado com muito interesse a participação individual de algumas instituições neste debate. E eu quero fazer um registro especial e, em seu nome, parabenizar todas as instituições que participaram do debate, na figura de uma entidade essencial para a nossa cidade, especialmente porque trata de um assunto estratégico para o povo de Fortaleza e para o povo de Ceará, que é o Cinep,
o Cinep, as escolas, elas tiveram uma participação destacada, uma participação decisiva, não só nas audiências públicas, mas com interlocução com a própria comissão que vai regulamentar as matérias do plano diretor, tendo, inclusive, apresentado já sugestões de aperfeiçoamento do atual projeto. Eu gostaria de registrar e convidar para a mesa, se assim quiser fazê-lo, o vereador Jorge Pinheiro, que acaba de chegar aqui à nossa audiência pública. Dito isso, e sem mais delongas, nós vamos aqui, pessoal, na metodologia, manter o que a gente vem fazendo, tá? Metodologia de condução da audiência pública tem sido a fala e a apresentação dos órgãos públicos que têm ligação com a matéria que vamos discutir, e aqui está presente a SEUMA e a Agência de Fiscalização de Fortaleza. Logo após, passaremos a palavra para os demais membros da mesa que queiram manifestar suas opiniões, e, na sequência, abriremos para as inscrições e as falas dos senhores e senhoras que estão na plateia. Eu gostaria de solicitar que quem queira falar, já peça aí a sua inscrição aqui na mesa ao lado do cerimonial, para que a gente possa já ter aqui uma lista prévia dos que estão inscritos. E, obviamente, durante as falas, as inscrições continuarão abertas, tá certo? Para que a gente dê o direito de todos que queiram se manifestar. Sempre determinamos aqui um tempo de fala de 5 minutos para cada orador, mas também procuramos ter uma tolerância para que as pessoas possam falar livremente. Solicito, obviamente, que as pessoas sejam disciplinadas no respeito a esse tempo de 5 minutos. Eu quero lembrar que essas audiências públicas, elas têm tido uma duração expressiva do ponto de vista de tempo, né? As 2 primeiras duraram mais de 4 horas, e a última audiência pública, nós passamos das 5 horas de debate, o que é muito bom. Essa presidência aprecia essa participação, isso não é problema, mas isso termina provocando o que aconteceu na audiência anterior. Algumas pessoas, em função do tempo, e estavam inscritas, tiveram que sair sem falar, porque não poderiam mais esperar o seu tempo de inscrição. Então, assim, quanto mais gente participar falando, melhor. As pessoas têm liberdade de falar no tempo necessário, entretanto, se policiar, vai garantir que todos que se inscrevem possam falar e ninguém tenha que sair antes de usar a palavra. Dito isso, sem mais delongas, eu passo a palavra para o doutor Rodrigo Por Deus, representante da AGEFIS, que fará a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todos aqui na mesa, a pessoa do nosso presidente da Câmara Municipal. Bom dia a todos que nos assistem, que aqui compareceram, tiraram um pouco do seu tempo para trazer as discussões muito importantes para a nossa cidade. Hoje nós vamos debater o livro 4 do Código da Cidade. O Código da Cidade, como já foi falado nas reuniões anteriores, para contextualizar, Pois não, presidente. Peço licença aqui para lhe interromper, doutor Rodrigo, para convidar, para compor a mesa, o vereador Renan Colares, relator do projeto de lei que ora apreciamos. Muito obrigado. Pois não, presidente. Então, para contextualizar, o Código da Cidade, nós estamos chamando de Manual do Cidadão, porque é um manual de boas práticas, para que cada cidadão, cada pessoa que vive na nossa cidade, que aqui está, possa saber ter referências legais, referências normativas de como deve se proceder, como deve se comportar, como deve interagir com a cidade e com os seus habitantes. É importante a gente pensar, inicialmente, a função dessas normas, dessas leis que nós estamos aprovando. A partir dessas discussões, de todas as contribuições, nós queremos uma cidade diferente da que nós temos. Isso é consensual. Todo mundo quer viver num lugar melhor. O Instituto de Planejamento e Planfor, que é responsável pelo Fortaleza 2040, fez uma grande pesquisa na cidade, e quem acessa o material produzido vê
que todos querem uma Fortaleza com mais vida comunitária, com mais segurança, com mais educação, com mais saúde, com mais patrimônio histórico, com mais esporte, com mais empreendedorismo, com mais mobilidade, com mais acessibilidade. Todo mundo quer viver numa cidade melhor. E é possível a gente alcançar isso. Mas alcançar isso requer ações, e nós somos agentes dessa transformação. Cada cidadão é agente dessa transformação, da cidade que nós temos para a cidade que nós queremos. Então, a gente pode lembrar das instituições de ensino que estão aqui representadas, os condomínios, onde boa parte também da população vive e compartilha também a sua vida, os conselhos municipais, as associações, os sindicatos, as igrejas, os conselhos de classe, os meios de comunicação social, os órgãos de fiscalização, o Poder Legislativo, o Ministério Público, o Poder Judiciário, todos compartilham da responsabilidade de transformar essa cidade do que nós temos hoje para a cidade que nós queremos. No livro 4 do Código da Cidade, nós tratamos da ética na relação entre o poder público e a sociedade. E nós temos nesse livro duas partes, que é uma sobre a participação popular, que é uma inovação que vai ser mencionada aqui pela doutora Águida, e outra que é sobre o poder de polícia administrativo, que é o que nós vamos debater logo em seguida. Então, passo a palavra aqui para a doutora Águida, para ela mencionar aqui sobre a participação popular. Eu acho que vou para o púlpito, porque não estou conseguindo ver. Pode ser. Pode ser. Vamos fazer daqui. Não, eu sei decorado, eu faço daqui mesmo. Já foram todas as apresentações. Bom dia a todos. Queria saudar a mesa na pessoa do presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, Ézio Feitosa, e líder do governo na Câmara, que tem feito um grande trabalho na cidade, desde enquanto vereador na legislatura passada. Saudar os demais vereadores, saudar a Procuradoria-Geral do Município, na pessoa da doutora Fernanda, que realmente a PGM... ela nunca é lembrada como um parceiro forte de todos os órgãos da prefeitura. Então, a PGM ela teve uma participação importante no sentido de viabilizar o Código da Cidade. Saudar o Rodrigo Por Deus, assessor especial da AGFIS, e o Ministério Público, na pessoa da doutora Socorro Brilhante e da doutora Giovana. Saudar a todos vocês e agradecer a presença de vocês aqui, porque é importante a gente debater, a gente conversar sobre a cidade. Hoje, acho que vereador Ézio, já é a 8ª vez que eu me encontro aqui falando sobre o Código da Cidade. E, para iniciar, eu vou falar, só são 2 slides aqui, os meus hoje. O livro 4, quando a gente fala da ética e da relação entre sociedade e poder público, gente, isso é muito forte. É a nossa participação no fazer cidade. É o meu comportamento enquanto cidadão e a minha participação no fazer cidade. Porque a praça que a prefeitura implanta e que mantém, ela pode ser mantida por mim, pode ser mantida por uma associação. A estação do bicicletar que a prefeitura implanta junto com um parceiro, nos parceiros que colocam as estações, muitas vezes são depredadas. Por quem? Por nós, cidadãos que fazemos a nossa cidade. Então, é muito importante a gente ter essa relação, mais do que de amor, né, de pertencimento com a cidade de Fortaleza. Me perguntaram anteriormente o que era que tinha em relação à participação popular no código vigente, né, que é esse código de 81. Eu disse nada. Por quê? O código de 81 ele é anterior à Constituição Federal.
Então, a Constituição Federal, que fala da gestão democrática, o Estatuto da Cidade, que na sua política, que detalha a política urbana da Constituição, que trata da gestão democrática, ele é de 2001. Então, somente em 2019, a gente está estabelecendo aqui na Prefeitura de Fortaleza quais são os mecanismos da gestão democrática na nossa cidade. Claro que nós já observamos desde 2001, desde que o Estatuto da Cidade foi publicado, todos esses mecanismos de participação. Tenho orgulho de dizer que a gestão do prefeito Roberto Cláudio, enquanto participação, todos os conselhos funcionam. Foi dele que foi criado o Conselho da Cidade, com a participação dos vários conselhos e de várias entidades. E a participação popular aqui, ela vem no sentido de regulamentar um decreto federal, publicado, se eu não me engano, em 2016, que trata dos mecanismos de participação popular. Que mecanismos são esses? As audiências públicas, as consultas públicas. Ele detalha também as câmaras técnicas de discussão. E eu queria que já pudesse passar o próximo slide. E a inovação, que o código traz, são a tecnologia aliada a esse processo de participação, né? As audiências públicas, as consultas públicas, elas também poderão ser transmitidas via web. A gente pode fazer reuniões, apresentações, onde o cidadão em casa vai poder estar assistindo. Então, vai poder estar também comentando. Então, a inovação do código relacionado às audiências públicas, às consultas públicas, além de regulamentar quais são os tipos de participação popular na cidade por meio desse decreto federal, ela traz também essa inovação relacionada à possibilidade de você não estar presencialmente nesses espaços onde estarão sendo discutidos as nossas questões. Por exemplo, aqui nós temos na Câmara Municipal, essa audiência está sendo realizada e está sendo transmitida para toda a cidade. Eu não sei se chega em alguma outra cidade do interior, vereador, mas é importante... Oi? Pelo YouTube também. Pronto, é transmitido também pelo YouTube essas audiências. Então, é importante que o município, nesse caso, possa também dar ao cidadão fortalezense esse conhecimento das ações que são feitas na cidade. Então, na verdade, a participação neste livro 4 é basicamente isso, demonstrar quais são os mecanismos de participação popular, audiências públicas, consultas públicas, as câmaras, e dizer que a Prefeitura de Fortaleza, a partir desse momento de estabelecer isso, vai também proporcionar o acesso dessas reuniões por meio da tecnologia. Era isso que eu tinha a falar e queria agradecer e já passar a palavra para o Rodrigo, que vai tratar do outro tema que se presta aí o Código da Cidade, o livro 4. Antes do doutor Rodrigo continuar a sua fala, eu gostaria de registrar a presença e convidar para compor a mesa, se achar conveniente, se ele achar conveniente, o vereador Raimundo Filho, vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Quero registrar também e agradecer a presença do senhor Reinaldo Teixeira, assessor do presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Ceará, do senhor Rachid Alencar e da senhora Sandra Alencar, membros da AFIM, a senhora Fabiana Gondim, da Fé Comércio, representação das ex do Dionísio Torres, a senhora Edilane Oliveira, coordenadora de políticas ambientais da SEUMA, da senhora professora Regina Souza, da Associação das Escolas do Bom Jardim, seja muito bem-vinda, Rejane, que houve um erro aqui, minha querida Rejane, do doutor José Milton, assessor jurídico do SINEP, do professor Alexandre Lima, presidente da Associação das Escolas de Fortaleza, da senhora Luana e senhora Karen, assessoras do Sinduscom, do senhor Augusto Freire, presidente do Sindibel, Sindicato da Beleza do Estado do Ceará, do senhor Manuel Pinheiro Cavalcante, diretor-presidente do Sindiconte Ceará, e gostaria que as demais instituições presentes, autoridades e cidadãos que queiram registrar sua presença nessa audiência pública, que o façam aqui no cerimonial da Câmara Municipal. Bom,
Temos mais alguns registros que acabaram de chegar. O senhor Rui Palácio, presidente da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. O senhor Paulo França, representante do CRC Ceará, presidente da Comissão de Legalização daquele sindicato, daquele conselho, de representação do Grupo Edson Queiroz, da assessoria dos gabinetes dos vereadores Paulo Martins, Dr. Porto, Priscila Costa, Benigno Júnior, Plácido Filho, Márcio Martins, Michel Lins e Guilherme Sampaio. Agradeço a presença de todos os senhores e senhoras aqui na nossa audiência pública. Por fim, do senhor Rubinho Linhares, representando o gabinete do deputado estadual e ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal, Acrísio Sena. Seja muito bem-vindo, Rubinho. Pessoal, nós já temos aqui, para vocês tomarem conhecimento, 5 inscrições, tá? Então, temos inscrito já o doutor José Milton, assessor jurídico do Cinep, professor Alexandre Lima, presidente da Associação das Escolas de Fortaleza, a professora Rejane, da Associação das Escolas do Bom Jardim, a representação das ex do Dionísio Torres e do senhor Rachid Alencar. Quem queira se inscrever e falar, por favor, procurar aqui o cerimonial da Câmara. E agora chegou também a inscrição do Rubinho Linhares. Tá? Passo a palavra para o doutor Rodrigo. Muito bem, vamos dar prosseguimento. Pode voltar para o slide anterior, sobre a participação social. Só queria lembrar que esse código aqui, esse projeto que foi enviado do Executivo para o Legislativo, na sua origem, já colocou isso em prática, porque esse texto ele ficou em consulta pública pela internet durante vários meses. Ele foi inicialmente elaborado pela Procuradoria-Geral do Município, seu, Magefis e outras pessoas que contribuíram, né, outros técnicos, mas ele ficou na internet já há 2 anos atrás, em consulta pública, para que as pessoas pudessem contribuir. Então, isso já está sendo colocado em prática e está sendo aqui... Só uma correção, Rodrigo, 4 anos. Há 4 anos, desde 2015. Há 4 anos atrás, ou seja, desde 2015, que essa prática aqui já foi adotada pela gestão. Perfeito. Então, vamos prosseguir aqui, pode avançar. Poder de Polícia Administrativa. Poder de Polícia Administrativa, esse nome pode nos intimidar um pouco, né? Mas a gente pode, didaticamente, dividir aí em 2 funções necessárias que o poder público exerce para regular os comportamentos, as relações aqui na nossa cidade. Primeiro é o licenciamento e o segundo é a fiscalização. O licenciamento, aí a gente está falando de permissões, autorizações, licenças que a Prefeitura concede para obras, para construções, né, para reformas, para o funcionamento de atividades, o licenciamento ambiental, o licenciamento sanitário. E o que é o licenciamento e a importância do licenciamento, para que todos tenham ciência, entendam isso. O licenciamento é muito mais do que um papel que a pessoa recebe. Não deve ser compreendido assim. O licenciamento não é um obstáculo que o poder público impõe ao setor produtivo, ao cidadão. Não é isso. O licenciamento é uma oportunidade para a pessoa conhecer quais são as suas obrigações, para a pessoa conhecer quais são as regras que disciplinam a atividade que ela está tentando empreender, ou aquela obra que ela está tentando realizar. O licenciamento é quando a pessoa tem contato com as normas e com as regras para saber como se conduzir. E o exemplo mais básico, que eu acho que quase todos aqui já passaram por isso, é a carteira de motorista. A carteira de motorista é uma habilitação que a pessoa recebe depois que faz um curso, depois que faz aulas práticas, tem que conhecer a legislação para poder pilotar um carro, para poder dirigir na nossa cidade. E em qualquer cidade, ele está habilitado a dirigir aquele veículo, aquele tipo de habilitação que ele tem. Isso é muito importante porque, para garantir que todos que estão no trânsito conheçam as regras e respeitem as regras. Sabe quando você vai virar, fazer uma conversão, você tem que dar sinal. Isso é uma convenção necessária para que haja ordem
para que todos falem a mesma língua e resguardando a integridade física de todos. A utilidade, então, da habilitação, eu estou fazendo esse paralelo apenas para ficar mais claro e mais acessível para todos, é essa. Quando nós temos o licenciamento ambiental, a utilidade, a necessidade do licenciamento ambiental é essa, é para que a atividade seja exercida, para que seja gerada riqueza, gerado posto de trabalho, com o menor prejuízo possível para a natureza e para as pessoas que estão no seu entorno. A mesma coisa a gente pode falar das obras, a organização da nossa cidade, o nosso plano diretor, que determina os fluxos de pessoas, de mercadorias na nossa cidade, onde a gente deve concentrar, que áreas a gente deve evitar as construções, isso está na legislação, não é à toa, isso é um planejamento urbano essencial, crucial para que a nossa cidade se desenvolva de forma organizada, em benefício de todos. E a licença para a construção, o alvará de construção, ele reflete, ele coloca em prática aquilo que está desenhado pelo planejamento urbano e deve ser respeitada por isso. Não é apenas um papel que o poder público entrega como autorização para o cidadão fazer o que quiser. Não é isso. É a oportunidade que o cidadão tem, que o empreendedor tem, para conhecer mais as regras que disciplinam aquela atividade, aquela intenção que ele tem em relação ao empreendedorismo ou alguma obra que ele queira realizar na nossa cidade. Então, volto a dizer, licenciamento é fundamental como uma forma de conhecimento e comunicação das regras para as pessoas. O segundo aspecto do poder de polícia administrativo é a fiscalização. Nós temos as leis, temos as regras, temos os licenciamentos que trazem mais informação para aquela pessoa e a gente precisa ter um modo de fazer com que aquilo que foi planejado, aquilo que foi prescrito, que foi decidido pela coletividade das pessoas nas leis, virou lei, virou regra, que aquilo seja cumprido. Então, a nossa fiscalização, ela funciona aqui em Fortaleza, concentrada na agência de fiscalização, que é uma autarquia municipal e que recebe demandas de toda a cidade. Então, a gente tem os planos ordinários de fiscalização, a agência de fiscalização realiza operações específicas, recebe denúncias do cidadão comum, recebe denúncias de entidades, recebe denúncias do Ministério Público e executa a fiscalização para fazer o cumprimento da lei. Próximo slide. A missão da AGFIS é assegurar o cumprimento das normas legais que regem a vida urbana, para promover a convivência harmônica e equilibrada entre as pessoas e a cidade de Fortaleza. Estou fazendo essa pontuação, até temos aqui representantes da categoria dos fiscais, que é a AFIM, associação, para dizer que a finalidade da fiscalização não é, pessoal, arrecadar. A gente escuta isso e é um discurso que a gente tem que rebater. A fiscalização, ela atende ao interesse coletivo das pessoas que vivem nessa cidade. Então, nós temos, através da fiscalização, buscando melhorar a convivência urbana, executar o planejamento urbano, conscientizar direitos e obrigações, mudar comportamentos, prevenir danos, prevenir acidentes e conflitos, resguardar as despesas públicas. E a fiscalização é também uma ferramenta pedagógica para que a gente chegue naquela cidade que a gente quer no futuro. Resguardar despesas públicas é importante, porque quando o cidadão pega o seu sofá velho e joga no leito do rio, o custo que nós vamos ter é um custo coletivo. Um indivíduo, ele pode gerar e gera um prejuízo que todos nós vamos pagar, porque essa conta vem na forma de impostos que todos vamos pagar, daquele recurso que poderia estar disponível para outras coisas mais nobres do que tirar um sofá de dentro de um rio. Então, próximo slide. No esforço de comunicação da fiscalização, eu pedi para o nosso setor de comunicação
fazer um levantamento da quantidade de inserções que nós tivemos nos últimos 6 meses. Então, nos últimos 6 meses, nós tivemos 318 inserções sobre fiscalização nos meios de comunicação, na TV, no rádio, nos jornais, nos terminais. Isso é uma forma contínua do poder público se comunicar com o cidadão dizendo: faça o correto é fazer isto. Olha, esse aqui foi flagrado fazendo uma coisa errada e foi multado. Serve de alerta para que as pessoas estejam conscientes daquilo que é o certo, trazer e aproximar a legislação e o conhecimento para que as pessoas depois não possam dizer: eu não sabia, estou sendo multado, mas eu não sabia disso. Então, nosso esforço é contínuo. E o esforço também da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente também é contínuo, porque a Secretaria está aberta e disponível para receber consultas e dar orientações para quem quiser e tiver dúvidas sobre a aplicação das regras e das condicionantes do licenciamento. E está completamente ilegível aqui, mas eu vou mencionar. Nós tivemos, no ano de 2018, cerca de 25 mil fiscalizações executadas pela AGFIS. 25 mil fiscalizações executadas pela AGFIS. E nós tivemos 72% das fiscalizações foram executadas sem lavrar nenhum documento fiscal. O fiscal foi lá e não constatou nenhuma infração. 72% das vezes o fiscal nem autua porque ele não constata a infração. 28% das vezes o fiscal encontrou alguma irregularidade. E quando ele encontra uma irregularidade, ele toma uma providência. Afinal de contas, ele está atendendo a uma denúncia, ele está atendendo a um requerimento do Ministério Público. Então, se ele encontra uma irregularidade, ele precisa agir. Próximo slide. Das 19 mil infrações, aí eu estou falando já quando o fiscal encontrou a infração. Das 19 mil infrações de 2018, metade das vezes, que está em vermelho aí, o fiscal lavrou uma notificação, que é concedendo um prazo para que a pessoa se regularize. E na outra metade das vezes, ele lavrou um auto de infração, às vezes já por já ter feito a notificação, não ter tido resultado, e ele lavra o auto de infração. Então, veja, a orientação que nós passamos para os fiscais, nas capacitações que nós fazemos, sempre foi essa. Sempre foi de uma fiscalização compreensiva, que veja, que analise, quando for possível que ele faça a orientação e faça a autuação quando for necessário. Pode passar para o próximo. O fiscal municipal vai ter como ferramenta de trabalho as leis, as normas nesta lei que nós estamos propondo. Então, é necessário que essas leis, que essas normas, na verdade, estejam bem escritas, para que tanto o cidadão compreenda, como o fiscal, no momento da fiscalização, possa aplicá-la com correção. Então, as infrações, elas descrevem situações que devem ser evitadas. No Código da Cidade, nós trazemos uma gradação de gravidade de infrações. Então, nós temos infrações leves, médias, graves e gravíssimas. E, na infração, diz também quais são as possíveis penalidades. Um exemplo, o artigo 924, que diz assim: embaraçar ou impedir por qualquer meio o livre trânsito de pedestres ou veículos nos logradouros públicos. Infração leve, com penalidade de multa simples e remoção, que significa a retirada daquilo que está obstruindo a passagem das pessoas. Então, esse é um exemplo de infração. Ela descreve aquilo que é proibido, depois ela indica qual é a penalidade.
é importante estabelecer aqui uma distinção entre penalidade e medida administrativa. A penalidade só pode ser implementada após a finalização do processo, com análise da defesa e do recurso. A medida administrativa, ela pode ser executada imediatamente no ato da fiscalização. Então, embora uma infração tenha lá como penalidade a multa, essa multa ela só vai ser cobrada, ela só vai ser exigível depois que for analisada a defesa, depois que for analisado o recurso, se for o caso, vai ser inscrita na dívida ativa do município, eventualmente, e cobrada, para que a pessoa pague. Entretanto, algumas vezes, o fiscal precisa agir para prevenir um dano maior, ele precisa agir imediatamente. E isso a gente chama de medida administrativa. Isso está escrito no artigo 955 do Código, que diz assim: a fiscalização municipal poderá impor medidas administrativas com efeitos imediatos, tendo por finalidade garantir a incolumidade pública, ou seja, a segurança, né, salubridade, fazer cessar o ato infracional, assegurar o cumprimento das penalidades determinadas por decisão administrativa final transitada em julgado. São as situações que comportam que o fiscal, no momento da fiscalização, tome uma medida administrativa para fazer cessar aquela infração. Por quê? Porque se você, vou dar um exemplo aqui com a poluição sonora, né? Se você está sendo vítima de uma poluição sonora de alguém que está no vizinho a você, e aquilo está lhe perturbando, está lhe tirando o sossego, a fiscalização chega lá, ela precisa tomar uma medida para fazer cessar essa infração. Do contrário, a fiscalização iria lá, deixaria um auto de infração e a poluição continuaria sendo gerada, a perturbação continuaria sendo gerada até o final do processo, que às vezes dura alguns meses. Então, a finalidade dessas medidas administrativas é essa. São elas a advertência, o embargo, a interdição, a apreensão, o desfazimento, a demolição e a multa diária. São as medidas administrativas previstas, cada uma delas está descrita também no corpo da lei. E eu vou comentar aqui sobre a advertência, que foi uma solução proposta pela Procuradoria-Geral do município, na época que nós estávamos redigindo o Código da Cidade, o projeto de lei, a proposta. O sentido da advertência é exatamente naquelas penalidades consideradas leves, de dar a oportunidade para a pessoa se regularizar. Vejam só, o artigo 957 diz: a advertência possibilita ao autuado a oportunidade para regularizar a situação infracional no prazo assinalado pela fiscalização de, no máximo, 15 dias. Há debate sobre esse prazo. Há debate sobre esse prazo. Esse prazo pode ser maior, a gente entende até que pode ser maior. Parágrafo 1º. A aplicação da advertência suspende o prazo para a apresentação da defesa em relação ao auto de infração. Parágrafo 2º. Não sendo corrigida a infração no prazo fixado pela fiscalização, terá início a contagem de prazo para a apresentação da defesa do auto, sem necessidade de qualquer outro ato de intimação. Parágrafo 3º. A advertência será aplicada nas infrações de natureza leve previstas nesse Código. Então, como é que funciona hoje? Hoje, quando o fiscal ele detecta uma infração, vocês lembram lá que nem sempre ele detecta a infração, às vezes ele fiscaliza e ele não enxerga nenhuma fiscalização, ele dá alguma orientação e vai para a próxima fiscalização. Quando ele detecta, o fiscal, nós temos uma regulamentação na agência de fiscalização que orienta o fiscal, que é um roteiro, um checklist, indicando quando é que ele vai notificar e quando é que ele vai fazer uma autuação direta, certo?
sempre que possível, de acordo com o roteiro, ele vai fazer uma notificação, que ele deixa um documento com a pessoa, concede um prazo para a pessoa, na notificação, e, se a pessoa não cumprir essa notificação, o fiscal precisa fazer mais um documento que se chama auto de infração. São 2 documentos. Tá? Então, a proposta que está aqui no Código da Cidade é que não precisam ser 2 documentos. O fiscal faz o auto de infração, e apenas o auto de infração, porque ele já constatou a infração naquele momento que ele está lá. E ele faz um termo de advertência nas infrações leves, concedendo um prazo para regularização. Se a pessoa se regularizar, não são aplicadas as penalidades, mas já foi constatada a infração e, para efeito de reincidência, esse auto de infração será utilizado. Então, uma vez constatada a infração, foi regularizada a pendência, então a pessoa não será punida. Não foi regularizada a pendência, começa a contar o prazo de defesa do auto de infração. E se a pessoa continuar infringindo a lei, a próxima vez que o fiscal for lá, mesmo que seja uma infração leve, já será reincidência e não poderá ser aplicada a advertência, porque a pessoa já tomou ciência que estava errada e insistiu na prática. Então, essas são as diferenças entre advertência e notificação. Vou dar um exemplo, o artigo 923. Efetuar nos logradouros públicos reparo de veículos, troca de óleo e lavagem, essa é uma infração leve, no texto atual do Código da Cidade, com a penalidade de multa simples. Então, o autuado deve comprovar a sua regularização e, no futuro, a GEFIS, a qualquer momento, vai conferir em nova diligência se ele realmente deixou de fazer aquela prática. Se a GEFIS constatar que ele continua, aí já será reincidente, porque ele não só não cumpriu a palavra dele de se regularizar, como também continuou a fazer a prática. Vamos adiante. Processo administrativo, sistematizando ele, em linhas gerais. Ele começa com essa autuação, quando for o caso de infração leve, comportando, portanto, a advertência, haverá a possibilidade de regularização sem aplicação de penalidades. Depois da autuação, o cidadão tem direito a apresentar a sua defesa, que não precisa ser por advogado, ele pode fazer, tem que ser por escrito, para ficar registrado, ele pode fazer a sua defesa e será analisado. Depois da defesa, há o julgamento da defesa, e pode ser que, muitas vezes, o cidadão nem se dá ao trabalho de se defender, e a gente chama isso de revelia, quando ele tem o direito de se defender e não se defende. Mas, havendo defesa e julgamento, ele pode ainda apresentar um recurso, que é a última instância administrativa. Depois ocorre o que a gente chama de trânsito em julgado, o processo não comporta mais nenhuma outra decisão, e aí sim são aplicadas as penalidades. O julgamento dessa defesa, na agência de fiscalização, é realizado por um fiscal da Junta de Análise e Julgamento de Processo. E o julgamento do recurso é realizado pela Câmara Recursal, que é um colegiado paritário, composto atualmente por integrantes indicados pelo, deixa eu localizar aqui, OAB, FIEC, CDL, FEComércio e Câmara Municipal. Então, na segunda instância e última, aquela defesa, aquele recurso, ele é julgado numa Câmara paritária. Os dados que eu tenho aqui, de todas as defesas julgadas na GEFIS, foram 6.759, 17% das defesas foram acolhidas, e os autos de infração foram anulados, 17%. Isso é para mostrar que a GEFIS reconhece quando erra. Às vezes, o auto de infração tem algum defeito, ou interpretação equivocada. Quando isso acontece, o auto ele é anulado, certo? Vamos para o próximo.
exemplo de penalidades. Nós falamos das medidas administrativas e vamos falar aqui das penalidades. O artigo 933, por exemplo, fala assim, ó, é uma infração capturar aves ou peixes nos parques, praças ou jardins públicos. E é uma infração classificada como gravíssima. Quais são as penalidades possíveis? No final do processo, após a defesa e recurso. Multa simples, apropriação, inutilização ou destruição do produto. Artigo 914. Utilizar na arborização urbana espécies não recomendadas pelo Manual da Arborização da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Infração média. Penalidade: multa simples, remoção da árvore plantada e reposição por espécie nativa. Isso são exemplos de penalidades. Mais duas, para a gente não tomar muito tempo. Infração: executar projeto de parcelamento em desacordo com a licença. É uma infração classificada como gravíssima. Quais são as penalidades possíveis? Multa simples, multa diária ou cumulativa, cassação de alvarás, licenças e autorizações, suspensão parcial ou total das atividades, reparação, reposição ou reconstituição e ou demolição. São as possíveis penalidades aplicáveis. A última, negligenciar as condições de higiene e segurança dos elementos internos, como pisos, tetos, revestimentos, telhados, instalações elétricas e hidrossanitárias, de edificação de sua propriedade ou que estejam na sua posse a qualquer título. Essa é uma infração média. Penalidade: multa simples, interdição da edificação até a finalização dos consertos. Tá? Então, há vários tipos diferentes de penalidades. A multa é uma das penalidades possíveis, porque a multa nem sempre recompõe aquilo que foi prejudicado. Por isso que a gente tem outras infrações também cumulativas. Falando sobre a penalidade de multa no Código da Cidade. Nesse código, a gente inovou em relação ao Código de Obras e Posturas que está vigente, porque nós trouxemos uma proporcionalidade no valor da multa à capacidade econômica do autuado. Isso está escrito lá no artigo 951, combinado com o anexo 10. Existe uma proporcionalidade que está lá numa tabela, e isso faz com que a mesma infração, com as mesmas características, tenha um valor de multa diferente, dependendo de quem estiver praticando essa infração. E a gente acredita que isso é interessante, porque o efeito pedagógico ele vem, às vezes, com a dor que a pessoa sente no bolso. Para ter um efeito pedagógico numa grande empresa, numa multinacional, essa dor o valor precisaria ser alto, em relação àquele valor que deve ser aplicado, e aí homenageando a quem está aqui, nos assistindo, né, numa escola menor. Se há infração e é aplicada a multa, o valor precisa ser proporcional à capacidade daquele que foi o infrator, sem inviabilizar, obviamente, a continuidade da atividade. Então, a multa também aumenta conforme a gravidade da infração. Leve, média, grave, gravíssima, vai aumentando o valor da multa. São enumerados no Código, nos artigos 952 e 953, as atenuantes e agravantes, que são circunstâncias que podem, no caso concreto, alterar o valor da multa para mais ou para menos, dependendo de caso a caso. Também está proposto um desconto de 20% em caso de confissão, que é o artigo 952, ou seja, a pessoa reconhece, realmente, o fiscal tem razão, ele fez o auto de infração, eu estava cometendo essa infração, vou me regularizar, e a lei concede 20% de desconto.
As multas também poderão ser parceladas, isso está no projeto de lei que modifica a Lei Complementar 190 da AGFIS. E o produto dessa arrecadação, isso é uma curiosidade que as pessoas têm e, às vezes, até fazem certas ilações criativas, né? O produto da arrecadação é custear as despesas da agência de fiscalização e também custear o Fundema, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, e o Fundurb, que é o Fundo Municipal de Urbanismo. E aí, só para deixar claro, e eu peço licença a todos, porque foi mencionado em certo momento, num certo debate aqui na Câmara Municipal, que os fiscais estariam recebendo dinheiro ou estariam sendo pressionados pela Prefeitura para fazer multas. Isso não é verdade. Não é verdade. Já demonstrei aqui que nem sempre o fiscal autua, já demonstrei que quando ele autua, metade das vezes ele notifica para regularização, e nós temos um decreto que regulamenta a produtividade da categoria, que diz assim: a GEFAI, que é a produtividade do fiscal, será concedida aos fiscais como recompensa ao seu desempenho ao cumprir tarefas de fiscalização, sendo vedada, é proibido, atribuir pontuação pela lavratura de auto de infração, é proibido vincular na remuneração do fiscal municipal a receita das multas arrecadadas, certo? Então, o fiscal não ganha nada se ele fizer um auto de infração, não ganha nada quando a Prefeitura cobra e recebe a multa. O produto dessa multa vai para os fundos municipais e vai para a agência de fiscalização para cobrir as suas despesas. Próximo slide. No código tem uma tabela para cálculo do valor da multa. E, como eu falei, dependendo da gravidade, dependendo da capacidade econômica do infrator, o valor vai variar. Eu dou aqui como exemplo uma infração média de posturas. Se a infração média de posturas for praticada por um microempreendedor individual, o valor da multa será de R$ 340. Se a infração média de posturas for praticada por uma empresa de pequeno porte, que tenha faturamento anual de, por exemplo, R$ 400 mil, o valor da multa será de R$ 960. Se for uma empresa de pequeno porte com faturamento anual de R$ 2 milhões, o valor da multa será maior. Veja que a infração é a mesma e a mesma gravidade. O que está variando aqui é a capacidade econômica do infrator. O valor da multa calculado seria 1.920. E se for uma sociedade anônima com faturamento de R$ 200 milhões por ano, o valor da multa será R$ 3.800. Isso para uma infração média de postura. Uma infração grave ambiental, na tabela, fica assim: uma pessoa física com renda anual de R$ 50 mil, aí a gente está falando de infração ambiental grave. O valor da multa é de R$ 3.520. Se for uma microempresa com faturamento anual de R$ 120 mil, o valor da multa é maior, R$ 5.532, para a mesma infração, da mesma gravidade. Uma sociedade limitada com faturamento anual de R$ 500 mil, o valor da multa é maior. A infração grave ambiental fica em R$ 11.040. E uma empresa de pequeno porte, com faturamento anual de R$ 2 milhões, empresa de pequeno porte com faturamento de R$ 2 milhões, tem. Na classificação lá das empresas, o faturamento da empresa de pequeno porte até R$ 3 milhões e 600 mil. Por ano, é anual. Anual. Quer a sua empresa? Batalhe, vamos chegar lá. O valor da multa, já que o faturamento é maior, ficaria em R$ 18.240. Então, nós procuramos, dentro desses princípios gerais, trazer uma isonomia na aplicação do valor da multa.
O texto do Código da Cidade, que foi proposto há 4 anos atrás, ele vem sendo melhorado. A cada vez que a gente senta e faz uma audiência pública, que são colocadas sugestões, novas visões e novas interpretações até, a gente está constantemente melhorando o Código da Cidade, o texto dele. E, ao longo do tempo, essas modificações que foram feitas requerem que a gente faça uma nova avaliação do próprio livro 4, que é esse que trata das infrações. Por quê? Porque, como eu disse na audiência passada, o livro 4 possivelmente é o último que vai ser concluído, porque ele depende totalmente daquilo que for decidido nos livros 1, 2 e 3. É ele que estabelece as infrações para aquilo que for determinado como obrigações lá nos outros livros. Então, a gente já identifica no livro 4 algumas necessidades, como, por exemplo, detalhar melhor a licença sanitária, que é exigível também pelos fiscais municipais. Conceder um prazo maior na advertência para a pessoa se regularizar, um prazo de 30 dias. Fazer a revisão na redação de algumas infrações, porque, ao longo do tempo, as infrações foram sendo colecionadas lá no livro 4, e, às vezes, a gente pode melhorar esse texto, fundindo algumas infrações e retirando algumas ambiguidades ou duplicidades. Fazer a revisão da tabela de multas, se for o caso, porque esses valores, eles estão aí há 4 anos. Será que esses valores são ainda interessantes hoje? A gente precisa fazer uma revisão deles. Introduzir uma gradação de multa em função do metro quadrado irregular. Isso é uma característica de outras cidades, estipular o valor da multa em função do metro quadrado irregular de uma construção, por exemplo. Então, hoje, no nosso código, nesse texto atual, uma infração de uma construção irregular, se não for em área ambiental, será uma infração de posturas. Essa infração de posturas, ela pode ser média, grave ou gravíssima. Se for uma construção irregular, possivelmente é gravíssima. Mas aí, a variação no valor da multa vai ser em função da capacidade econômica do infrator, e apenas essa. Então, colocando uma situação, 2 infratores que têm a mesma capacidade econômica, um fez uma construção irregular de 100 metros quadrados e outro fez uma construção irregular de 10.000 metros quadrados. Pelo texto atual, o valor da multa seria o mesmo, embora tenha outras penalidades, né? Em outras cidades, é estipulado um valor em reais, por exemplo, R$50 para cada metro quadrado irregular. Portanto, o valor da multa seria maior em caso de uma irregularidade de construção maior. E outra sugestão seria, que a gente também recebeu, uma sugestão de gradação da gravidade na própria infração, né? Dando aí como exemplo, revisão da redução de aqui é um exemplo de revisão da redação de algumas infrações. O artigo 761-A poderia ficar: abusar, maltratar, molestar, negligenciar, cuidados, ferir ou mutilar animal silvestre, doméstico ou domesticado, nativo ou exótico, infração grave, penalidade, multa simples e apreensão dos animais. Aí, essa é a modificação. Incorre nas mesmas penalidades quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando exigirem recursos alternativos. Parágrafo 2º. Considera-se infração gravíssima se ocorrer a morte do animal. Ou seja, num só artigo, você tem caracterizadas essas 3 situações diferentes que hoje estão divididas em 3 artigos. Sugestões de técnica legislativa, que até estava comentando aqui com a Procuradoria. Um exemplo de multa em reais por metro quadrado é o artigo 835. Executar obra ou serviço de reparo sem a devida licença. É uma infração grave. Então, poderia ser penalidade, multa simples somada a R$50 por metro quadrado executado, por exemplo, que é o que se cobra lá em Salvador.
esse aqui vai ficar bem pequeno, nem eu estou conseguindo ler aqui no celular, mas é um exemplo de uma gradação dentro da própria infração. Expor ou instalar anúncio indicativo, publicitário ou provisório sem o devido licenciamento. Aí o primeiro inciso. Se for até 2 metros quadrados de área, seria infração leve. Se for até 10 metros quadrados de área, seria infração média. Se for até 25 metros quadrados de área, seria grave. E se for um anúncio acima de 25 metros quadrados, seria infração gravíssima. Ou seja, estabelecer dentro da própria infração, quando possível, nem sempre é, quando possível também uma gradação. São essas as explicações e sugestões que a gente tem a fazer, a agência de fiscalização tem a fazer, agradecendo a todos aqui a oportunidade, senhor presidente. Passa a palavra. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar com satisfação e já convidá-los a compor a mesa, se quiserem, os vereadores Guilherme Sampaio, Ronivaldo Maia, Michel Lins, Evaldo Costa e Dr. Porto, que se encontram aqui presentes na audiência pública. Quero registrar também a presença da assessoria do gabinete do vereador Adail Júnior, do Dr. Otaciano Lopes, do SESCAP, e da assessoria do mandato do deputado estadual Renato Roseno. Bom, pessoal, vamos passar agora para os inscritos na mesa, e aí a doutora Fernanda já pediu a palavra, então eu passo a palavra para a procuradora do município, doutora Fernanda, nesta audiência representando a PGM. Bom dia a todos, cumprimentar a mesa, agradecer pelo convite para participar dessas audiências, né, contribuindo com esse trabalho que é tão importante para a nossa cidade. E antes mesmo de iniciar, eu conversei um pouquinho com o Rodrigo, e a gente precisa dar uma revisada nesse capítulo com um pouco mais de cuidado em relação à técnica legislativa, vereador, porque várias infrações estão repetidas, estão um pouco espalhadas, né? Eu anotei aqui algumas só para a gente exemplificar a importância da gente detalhar essa questão. Por exemplo, em relação às classificações das infrações, são classificadas em leve, média, grave, gravíssima. Tem 2 artigos que estão com uma classificação um pouco incompatíveis. Só exemplificar aqui para vocês. O artigo 835... ele fala, executar obra ou serviço de reparo sem a devida licença, infração grave. E o 838, executar obra ou serviço em desacordo com a respectiva licença, é gravíssima. Então, é mais grave eu executar, eu licenciei, mas alguma coisa ficou divergente, é mais grave licenciar, executar em divergência do que executar sem licença nenhuma. Então, é uma coisa que a gente tem que rever. Então, assim, como eu tinha conversado com o doutor Rodrigo, ele me explicou que foram feitas várias inserções, pós a revisão, foram feitas novas inserções. Então, isso aí a gente tem que analisar para evitar que haja uma incompatibilidade, né? Então, era nesse ponto aí que a gente queria só chamar a atenção, que eu identifiquei esse caso. A lei é muito extensa, então, casos assim acabam passando mesmo, com essas intervenções posteriores que acabam acrescentando novas infrações, e pode haver essa pequena divergência. Então, é bom que a gente faça essa releitura do projeto. E, além disso, era só nos colocar novamente à disposição nas reuniões técnicas, no que for preciso, a PGM se coloca à disposição para auxiliar essa revisão final. No que for necessário, vereador, então, como parceiros, estamos aqui à disposição.
Muito obrigado, doutora Fernanda. Passo a palavra para a doutora Giovana, Ministério Público. Bom dia. Hoje estamos fechando aqui o ciclo, né, de audiências públicas. Esperamos que tudo que tenha sido debatido seja levado, sim, em consideração pelos vereadores, através de apresentação de emendas, certo? Para a gente não tornar essa participação aqui uma pseudo-participação, né? A gente quer ser considerado nas nossas falas. A população quer, sim, ser considerada. E aí, quando a gente fala em ética, na relação entre poder público e sociedade, não é? A gente tem que lembrar que uma participação da população nas decisões adotadas pela administração, ela não passa por uma simples consulta de uma lei, certo? Que é oportunizado através de um site. Não. A participação efetiva da comunidade nas decisões que vão influenciar em suas vidas vem também através da observância das decisões adotadas nos conselhos, dos quais a população é parte. Conselhos como da educação, da saúde, conselhos das operações urbanas consorciadas, conselhos gestores das zonas especiais de interesse social. Todas essas decisões, elas devem ser observadas. Isso significa que a população está, de fato, participando. Eu acho que é bom que se diga isso para que a administração não trate os conselhos com cunho eminentemente consultivo, mas sim deliberativo. E aí eu já faço a observação que é necessário, mais uma vez, isso já foi tratado, que seja, de fato, instituído o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, certo? Para que ela se substitua à CPPD, porque a CPPD, que não tem a atribuição, porque deveria estar sendo feito pela CMDU, está aprovando projetos especiais que estão impactando na cidade e diretamente na sociedade. E aí, eu quero saber, certo, diante do que foi dito em relação a conselho, no artigo 1000, aqui, nas disposições finais e transitórias, remete à instituição de uma comissão permanente de avaliação do Código da Cidade, a ser inserida na estrutura da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, né, objetivando a avaliação e bem como a detectação de eventuais problemas. Eu quero saber quem é que vai estar compondo essa comissão, certo? E se esse prazo para a sua instituição vai ser observado, há quanto tempo que isso vai ser criado, certo? E qual o objetivo dessa comissão? Meu primeiro questionamento. O segundo questionamento diante de uma sociedade que não está inserida, né, dentro de uma tecnologia, a gente não vê a sociedade tendo ainda acesso, né? Como é que fica essa participação prevista no artigo 729, que trata da participação da sociedade civil nas consultas públicas, que se faça preferencialmente por meio eletrônico, mediante o preenchimento de formulários, sugestões e contribuições. Será que essa consulta aqui, através do e-mail eletrônico, ela vai reproduzir, de fato, o que a sociedade almeja, tendo em vista que muitos não têm acesso a essa possibilidade? Então, eu quero saber se vai ter um preparo através da administração. A administração pensa em inserir essa comunidade e se ter acesso e disponibilizar, né? Porque eu vejo... Pronto, só um minuto. Porque eu vejo muito questionamento também sobre a Zona Azul, né? Que é através de um aplicativo.
e muitas demandas estão sendo levadas à apreciação do Ministério Público de pessoas que não têm como acessar o aplicativo. E aí, a gente está trabalhando com a retórica, vamos pegar a prática. Como essas pessoas têm acesso à internet, a internet vai ser disponibilizado, o smartphone, todo mundo tem acesso, então vamos trabalhar em conformidade com que a realidade se apresenta. E aqui, como é que vai ser o controle desses formulários mediante meio eletrônico? Pode se burlar e, de alguma forma, vai ter um controle dessa consulta que é feita por meio eletrônico? Outra pergunta, né, que eu lanço. E, como eu trabalho na área de habitação, gente, eu vejo com muita reserva aqui um artigo que eu li, que é o 748, né? Lançar ou liberar nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia que cause comprovada poluição ou degradação ambiental. E, assim, eu vi várias infrações e penalidades, certo? Claro, eu acho que a população tem que participar para uma cidade melhor. Mas qual a contribuição que a administração também está dando? Quando eu leio esse artigo aqui, me remete muito às pessoas que sofrem por uma ausência de política habitacional. Gente, a pessoa só ocupa uma área de preservação ambiental ou mora próxima a córregos e mananciais porque ela não tem acesso a uma moradia no mercado formal. E aí ela não tem acesso à moradia no mercado formal, ela vai morar numa área ambiental por uma prática permissiva do município e ela vai ficar sendo, de forma recorrente, penalizada por essa administração que não fornece a moradia dela. Então, gente, você penaliza duplamente. Você penaliza porque você não implementa a política pública habitacional e você penaliza porque a pessoa está morando numa área ambiental, é porque é o que resta para ela. Então, assim, de certa forma, ela vai ser penalizada pela omissão da administração e vai receber uma infração grave para sanar o problema que foi criado pela omissão da administração e não por ela. Então, a gente pede que seja dialogado com a Secretaria de Habitação, através da secretária, a Olinda, para ver de que forma que você vai retirar essas pessoas. Porque não adianta ela chegar lá e multar. Olha, você vai receber agora uma multa de R$1.000, certo? Porque você está jogando aqui o seu esgoto, mas não é para ela estar lá. Então, o cidadão vai ter que pagar R$1.000, o cidadão vai ter que dar jeito e a moradia vai permanecer lá. Então, qual é o objetivo? Se não de cunho eminentemente arrecadatório, porque você não vai estar sanando o problema. Então, gente, são coisas que a gente tem que observar, que a participação não significa você oportunizar uma discussão de uma lei. A participação significa você participar efetivamente das decisões através dos conselhos. Os conselhos devem ser observados nas suas deliberações, tá certo? Porque senão nós vamos ter uma pseudo-participação. Eu tenho muitos questionamentos a colocar. Eu gostaria que o município também fosse penalizado pela omissão da implementação de políticas públicas, tá certo? Eu gostaria que aqui nesse código nós tivéssemos também essa possibilidade de punir a administração pela omissão, porque tudo que é gerado, esse caos aqui, que vocês solicitam a participação da sociedade para juntos construirmos uma cidade melhor, a gente precisa também o compromisso da administração em fazer isso. Não é só a sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Giovana. Passamos agora a palavra para a doutora Socorro Brilhante. A Giovana já disse quase tudo, né, gente? Bem, eu trabalho na área ambiental e planejamento urbano. Então, nós trabalhamos sempre em parceria, né? Então, enquanto eu defendo o meio ambiente, né, a Giovana defende a habitação. E aí a gente fica realmente tentando ter uma parceria
né, onde a gente possa também, nós, né, que defendemos o meio ambiente, ter essa sensibilidade humana, né, diante da situação precária, né, que muitos vivem nas margens, né, residem às margens por exemplo, do Rio Cocó, que nessas chuvas, né, houve assim problemas gravíssimos. Mas, por outro lado, né, existe, sim, um passivo aí, né, de décadas com relação à questão da habitação, que, se, por um lado, houve um programa de habitação popular e a violência contribuiu para, na verdade, essa política não ser totalmente efetivada, mas isso não tira a responsabilidade do poder público, né, de implementar políticas, tá, de habitação. E o meio ambiente fica, com certeza, comprometido, porque não existe saneamento básico, né, muitas vezes próximo, naquela área do Rio Cocó, e o que nós, né, na verdade, vivenciamos é a poluição do Rio Cocó, aí, quase 100%, em razão do lançamento de efluentes no nosso recurso hídrico, né, que leva para o oceano, né, para a praia, e a gente vivencia isso ano após ano. E eu acho que realmente essa implementação de uma política habitacional séria, né, tanto do governo municipal como estadual, contribuiria, sim, para um meio ambiente mais equilibrado, né, diminuiria a poluição das nossas águas. E, com relação ao projeto, né, de lei, do Código das Cidades, que nós tratamos aqui do livro 4, sobre a ética na relação entre o poder público e a sociedade, ressaltando a necessidade da participação efetiva da sociedade. E essa participação, muitas vezes, ela deve ser feita através dos conselhos, né? Mas, como a Giovana estava falando aqui, né, que não deve ser uma pseudo-participação, né? O código, o projeto de lei já diz, deixa aqui expresso o seguinte: são objetivos das consultas e audiências públicas e câmaras técnicas vinculadas aos órgãos e agências do poder público municipal. Objetivos: recolher sugestões e contribuições para o processo decisório dos órgãos e agências do poder público municipal e edição de atos normativos, né? Então, o objetivo é a efetiva participação da sociedade no processo de elaboração das normas municipais, né? Então, é a contribuição efetiva. Só que, no artigo 718, logo em seguida, diz o seguinte, deixa bem claro: mesmo considerando o projeto de lei, considerando o Decreto Federal 8.243, de 2014, que instituiu a Política Nacional de Participação Social, né? Então, é um decreto federal, e que lá estabelece várias diretrizes, objetivos, da necessidade da participação da sociedade, né, como um instrumento, né, de administrar, porque a coisa pública, né, quer dizer, a sociedade também faz parte, deve, sim, participar na elaboração dessas leis. E, no artigo 718, diz o seguinte: as sugestões e contribuições recolhidas durante as consultas e audiências públicas e câmaras técnicas são de caráter consultivo e não vinculante. Então, assim, se faz se cria um projeto sobre um título, né, o título 1, que é sobre a participação popular, mas cita o decreto federal que instituiu a Política Nacional de Participação Social,
mas já diz expressamente que o caráter vai ser consultivo, né, e não deliberativo. E o decreto-lei, esse decreto-lei que trata da Política Nacional de Participação da Sociedade, diz, em suas diretrizes, que essa participação ela deve contribuir, sim, com a administração. Não é apenas essas reuniões dos conselhos, que muitas vezes, né, a doutora Giovana estava falando aqui do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que foi substituído, né, aliás, está sendo substituído há mais de 10 anos, desde a vigência do plano diretor pela CPPD. Quer dizer, tomando decisões importantíssimas para a cidade, né, tratando de operações urbanas consorciadas, né, em que se deve, sim, ter uma participação da sociedade quando se trata de intervenções que, muitas vezes, altera o próprio plano diretor, a própria lei de uso e ocupação do solo. São decisões deliberativas, onde a participação da sociedade seria fundamental, ou será fundamental, com a criação do conselho, dentro do CMDU, primeiro, e após, com a criação das operações urbanas consorciadas, também se criar conselhos, onde a participação da sociedade, que é ela, sim, que vai vivenciar as mudanças, as intervenções da operação urbana consorciada, né, elas devem ter ciência de que aquele instrumento de transformação ali, desenvolvimento, e que altera muitas vezes o gabarito dos prédios, altera os parâmetros, né, no caso, urbanísticos, vai efetivado para o melhor da comunidade, para que elas tenham um desenvolvimento melhor para aquela comunidade. Então, essa comunidade, a participação dessa comunidade é importantíssima. Então, assim, essa audiência pública aqui, que estamos finalizando aqui o ciclo de audiência pública, né, eu espero que também, né, eu estou só colocando algumas observações, que ela, na verdade, não seja apenas, porque muitos, né, quer dizer, na última audiência pública se estendeu até as 15 horas, né, Giovana? Até as 14, né? Então, a participação, as discussões, as colocações, as contribuições foram muitas. Então, seria importante que a Câmara realmente analisasse todas essas contribuições e informasse quais instrumentos a sociedade pode dispor para que as contribuições elas sejam realmente efetivadas, elas sejam consideradas. Porque muitos representantes estão aqui, né, como é a quinta audiência pública, né, a quinta ou a quarta? A quarta audiência pública, né, e última. Muitos aqui representantes, por exemplo, dos colégios, né, vieram a todas, né? Então, é muito importante que os que vieram aqui, que discutiram, que colocaram as suas angústias, né, os seus problemas, para dividir aqui, para serem considerados, saíssem daqui informados de como proceder. Eu procuro quem? Eu procuro a comissão? De que forma? Porque a gente sabe que a Câmara dos Vereadores tem um regimento interno, né? Então, a tramitação dos projetos, né, segue um rito. Tá? Então, a sociedade precisa também tomar conhecimento de como proceder para suas demandas serem realmente consideradas. E é isso, pessoal. Eu queria só fazer aqui uma pergunta de um artigo, finalizando, tá? Uma pergunta eu estava vendo aqui um artigo que é sobre
o segundo livro, não, o título 2, que o seguinte, que o fiscal aqui vai para a GFIS, né? E também para a Selma, que foi que elaborou, né, juntamente com os demais, o projeto de lei. Quando o fiscal ele não pode entrar na residência sem autorização judicial ou permissão do residente. Eu estou falando isso porque tem no projeto previsão de atividades, né, que podem, sim, funcionar dentro da residência, né? Assim, eu estou falando de forma bem simples. Então, nesses casos, né, como a GFIS vai proceder? Porque é uma residência. Então, ali está funcionando uma atividade que precisa de alvará, precisa de autorizações, né? Então, eu não vi aqui no projeto de lei nenhuma previsão, né? Só que o fiscal não pode adentrar quando o local é residencial, mas aí tem essa atividade mista, né? Então, é só isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Socorro. Pessoal, nós já temos aqui 11 inscritos, tá? Conforme havíamos combinado, o tempo para cada um será de 5 minutos, com devida tolerância. Iniciaremos aqui a primeira inscrição com... Aliás, eu quero aqui uma questão que a doutora Socorro colocou, que eu acho interessante já esclarecer, é o seguinte: a tramitação desse projeto de lei aqui na Câmara. Obviamente que tudo que está sendo exposto aqui está sendo devidamente registrado através da taquigrafia da Câmara Municipal. Temos também os arquivos das audiências públicas que estão registrados no YouTube da Câmara Municipal. Para além disso, as assessorias dos vereadores que estão aqui presentes certamente estão atentas às contribuições que estão sendo apresentadas pelos senhores e senhoras. A comissão tem realizado algumas reuniões técnicas com setores, com segmentos, com instituições, e também estamos disponíveis para sentar com cidadãos que queiram apresentar suas sugestões. O relator desta matéria é o vereador Renan Colares, que está aqui ao nosso lado. As pessoas que ainda não tenham procurado, porque, como disse a doutora Giovana, qualquer modificação nesse projeto de lei que se encontra aqui na Câmara, ele só poderá se dar através de emendas apresentadas pelos vereadores. Portanto, senhores e as senhoras que queiram propor alterações, podem fazê-lo através de vereadores que conheçam, ou que tenham acesso, ou que tenham preferência de procurar. Estão aqui vários colegas, e mesmo os que estão ausentes também, certamente, estão disponíveis para conversar a respeito de sugestões. Poderão apresentar estas sugestões diretamente à comissão que analisa o plano diretor, presidida por mim, mas especificamente em relação a essa matéria. Se quiserem procurar a comissão, sugiro que procurem o vereador Renan Colares, e aqui eu já vou passar o telefone do vereador que está aqui, para que os senhores possam entrar em contato. O Renan pode aqui falar o número do telefone. O telefone do meu gabinete, 3444 8336. 3444 8336. Obrigado. Bom, para além disso, a comissão ela tem se reunido de acordo com as demandas, tá? Nos reunimos já nessa semana para analisar e avaliar o andamento das audiências públicas e reuniões técnicas, e para apreciar outras matérias, além desta do Código da Cidade, que tramita na Câmara e que diz respeito a matérias regulamentadoras do plano diretor, ou do próprio plano diretor. Tá? Então, podem procurar
o vereador individualmente, podem procurar a comissão ou podem procurar o relator da matéria, vereador Renan Colares, para apresentarem suas sugestões. Dito isso, eu vou passar aqui sem mais delongas para a gente otimizar o tempo da audiência pública para o vereador Jorge Pinheiro, que terá o tempo de até 5 minutos com a tolerância. E aí eu já vou fazer de uma forma diferente em relação às audiências públicas anteriores. Quando chegarmos aos 4 minutos de fala, eu vou alertar o orador para ele ter uma noção também do tempo que ele está usando, e aí ele terá 1 minuto ou um pouco mais para concluir sua fala. Ok, pessoal? Combinado? Bom, vereador Jorge Pinheiro, Vossa Excelência pode usar o microfone da plateia ou o microfone da tribuna, assim como os demais. Muito obrigado. Senhor presidente, nosso cordial bom dia. Saúdo Vossa Excelência, mais uma vez parabenizo pela realização destas audiências públicas, que visa aquilo que nós, como vereadores, mais pretendemos, que é ouvir aqueles que estão na ponta, ouvir aqueles que representam categorias, que representam os cidadãos, seja trabalhador, seja categoria, seja o cidadão comum, para sabermos aquilo que precisa ser alterado, né? O que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas têm medo, né? Para o que é que vem nessa legislação? E ficam meio que temerosas, né? E desconfiadas. A finalidade aqui de nós fazermos essa construção, essa audiência, é para fazer a construção. Para que não tenham medo, para que vocês não tenham medo de dizer, olha, isso aqui, meu amigo, isso aqui vai fechar o nosso negócio, isso aqui vai gerar um grande problema para o cidadão, isso aqui vai ser ruim, precisa ser mudado. É isso que nós queremos ouvir para tentar, de fato, melhorar. Nós temos, e aqui já saúdo a secretária Águida, com certeza tem feito um brilhante trabalho, um reconhecido trabalho, e estando à frente da Selma, ela quer, assim como nós sabemos e como nós queremos também, assim como o prefeito, o melhor para a nossa cidade. Mas, muitas vezes, acaba que fica naquele aspecto técnico. E aí, quando chega na Câmara, nós passamos para o aspecto, por assim dizer, real, no sentido daquilo que vai afetar a população. E por isso que nós realizamos essas audiências públicas, para que todos possam se manifestar. Todos possam dizer, olha, isso aqui vai ser ruim, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser ruim. E aí saúdo também as representantes do Ministério Público, doutora Giovana, doutora Socorro, sempre que as vejo, eu não posso deixar de falar, minha mãe foi promotora, Maria Evânia Cavalcante Brito Pinheiro, durante muitos anos, né, hoje está no céu, e aí eu as saúdo, né, lembrando bem da minha mãe, de todo o trabalho que ela exerceu, e ela sempre dizia que o Ministério Público é terra de missão. Muito obrigado pela defesa que vocês fazem da nossa sociedade, sempre em busca também de contribuir na melhoria das leis, né, da nossa realidade. Quero saudar a doutora Fernanda, né, da Procuradoria. Por esses dias nós realizamos aqui na Câmara de Vereadores, né, o Dia do Procurador Municipal, que está agora incluído no calendário de eventos pela a Lei 10.820, de 2018, como dia 16 de março, e celebramos aqui para prestar o devido reconhecimento à categoria que tem grande importância para o nosso município. Saúdo também, vereador, meu amigo, Michel Lins, Renan Colares, todos os demais colegas vereadores, os saúdo na pessoa dos dois que aqui se encontram à mesa. E ao doutor Rodrigo Por Deus, por toda a contribuição que tem dado também, como superintendente da AGFIS na nossa cidade. Gostaria de fazer alguns apontamentos nesse sentido, já no caminho daquilo que foi colocado pela doutora Fernanda, né? Algumas situações que nós precisamos corrigir em termos de técnica legislativa, onde nós vemos que o artigo 771
e o 772, se nós mesclarmos, ele vai dar o mesmo conteúdo do 782. Né? Então, é importante, estou falando aqui já para que a gente possa, no momento de fazer, até o relator, é importante que ele tenha também esse conhecimento e anote que quando se fala sobre estas questões do dispor no solo resíduos portadores de agentes patogênicos, inclusive os de estabelecimentos hospitalares, etc., se você for juntar o 771 e o 772, ele chega no 782. E aí a questão que o 771, a infração é gravíssima, o 772 é grave e o 782 é gravíssima. Então, a gente vê já como é que nós podemos corrigir. Além disso, nós temos o artigo 826, que é idêntico ao conteúdo na forma do 788. A síntese é o 782, do 771 e do 772. O 826 é idêntico também, praticamente idêntico ao 788, né? E com a diferença de que um é grave e outro é gravíssimo. Se você for pegar o 788, ele só vai alterar as frases. Num, ele começa a depositar em passeio, leito, não sei o que, folhagens, entulhos. E no 826 fala, depositar os resíduos sólidos, detritos, animais. A mesma coisa, só que ele começa dizendo o que e onde, e no outro ele começa dizendo o contrário, o onde e o que. Então, isso aí também precisa. E aí a questão também é que a infração, num é gravíssima e no outro é grave. E no 878 tem mais ou menos também uma questão parecida, que precisa na análise, porque assim, se você for, o conteúdo muda a redação. Nos dois que eu me citei, a redação é a mesma, só muda as frases de posição. No 878, o conteúdo é mais ou menos o mesmo e a multa é grave. Aí a gente precisa também dar uma olhada nisso. Já me encaminhando para a conclusão, senhor presidente, vou apressar apenas sem citá-los, mas os artigos 904, 920 e 925 trazem todos os dispositivos relacionados à conservação e funcionamento de bocas de lobo e similares. Aí acaba que fica muito aberto, discricionário, vai se enquadrar em qual? Se mais ou menos tratam do mesmo assunto. E aí a gente não pode deixar de falar da boca de lobo inteligente, que nós gostaríamos de ver, que se fosse possível, instalado na nossa cidade, que seria a boca de lobo inteligente. É um projeto nosso que nós apresentamos em 2017 como forma de indicação, que seria colocar que as bocas de lobo elas pudessem ter uma tampa e se colocaria um cesto dentro deles, um cesto de um material que não enferrujasse, etc., e que facilitasse a limpeza, né? Onde se poderia, no momento em que a própria prefeitura manda alguns servidores limpar calçada, podar árvore, podar isso, eles pegariam, abririam a tampa, tirariam esse cesto e limpariam o bueiro sem maiores dificuldades. E aí eu gostaria só de falar também de umas penalizações que nós consideramos excessivas, né? O artigo 766 diz, deixar de comunicar acidentes que prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população e os que causem danos relevantes à fauna, flora e outros recursos naturais. Infração grave. Penalidade, multa simples, reparação, reposição, reconstituição. Espera aí, entendam, o que está dizendo aqui, deixar de comunicar, não foi você que prejudicou, não foi você que fez. A infração é deixar de comunicar. Aí, por ter deixado de comunicar, eu também vou ser obrigado a repor. Eu acho que deixou de comunicar, ok, uma infração. Mas aí eu vou ser obrigado a fazer a reposição ou a reconstituição. Não fui eu que fiz, eu só deixei de comunicar.
Tenho uma obrigação como cidadão de comunicar? Tenho. E depois posso até ser punido por isso. Mas eu vou ser punido com a reconstituição, porque eu não avisei. Então, aí a gente precisa rever esse ponto. E aí, eu gostaria, para finalizar mesmo, meu amigo, meu líder Ézio, saber de duas coisas. O artigo 991 diz assim: o Poder Executivo, à vista da evolução técnica das construções, da arquitetura, dos materiais, bem como dos costumes, promoverá a implantação dos mecanismos necessários à constante atualização das prescrições técnicas neste Código. Parágrafo único, o decreto do Poder Executivo regulamentará as disposições constantes neste artigo. Eu tenho uma preocupação com esse e com o artigo 1002, cuja preocupação... Desculpa, com o artigo... Me arranja só o código aí, por gentileza. Eu acho que é o artigo 1000, que fala da atualização constante do Código. É o artigo 1000. Fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação do Código da Cidade, a ser inserida na estrutura da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, objetivando a avaliação e a atualização permanente deste Código, bem como a detecção de eventuais problemas decorrentes de sua aplicação. O chefe do Executivo, tal. Aqui eu fico com uma preocupação, e aí eu gostaria de perguntar, de entender, e de dizer que, se for isso que eu estou entendendo, que com a criação, e eu sou operador do direito, com a Comissão Permanente de Avaliação, as alterações no Código da Cidade não precisariam mais passar pela Câmara. Aí, assim, para garantir, já que ela já está me dizendo aqui que não é isso, para garantir, nós precisamos, porque assim, pela leitura, e eu sou operador do direito, e aqui acabou o nosso doutor Por Deus acabou de falar que precisa ser claro, no direito, a gente precisa ter muito cuidado com a possibilidade de interpretações. Aqui está dizendo que a atualização permanente deste código. Atualização... Eu entendo, a secretária Águida disse, olha, nós, para não ficarmos parados ou termos que nos referir a algumas leis, eu já entendi, aquelas normas que vão sendo atualizadas, a gente coloca aqui no mecanismo normas técnicas e tal, vão sendo atualizadas, a gente já coloca com algum dispositivo que diz que atualiza automaticamente e usa determinadas regras. Agora, essa comissão permanente ser responsável pela atualização, eu tenho medo, a gente precisa colocar aqui alguma coisa dizendo que deve encaminhar os projetos de atualização para o Legislativo. Então, a gente coloca dessa forma, e aí resolve, para que seja apreciado. Por quê? No sistema de freios e contrapesos, o que tem garantido a democracia é exatamente o sistema de freios e contrapesos, que é um poder que vai, não só fiscalizando o outro, mas que vai freando o outro, vai dizendo, espera aí, tu está querendo isso, mas calma, vamos ver se é isso que a população quer. Por exemplo, o prefeito, quando ele vai aprovar uma lei, ele precisa mandar, se ele for criar algum mecanismo, se ele não for regulamentar, se ele for inovar, ele precisa mandar para a Câmara de Vereadores, senão poderia se tornar um ditador. Para evitar isso, para concluir, para evitar isso é que a gente tem esse sistema, e a gente queria só ter esse cuidado. Com certeza, a secretária já disse, não é essa a intenção. Então, não sendo essa a intenção, nós precisamos colocá-la de uma maneira que não possa ser interpretado de outra forma, e dessa forma é possível ser interpretado assim. Então, nós vamos apresentar uma emenda junto a isso, para que fique muito claro, né, que seja formada a comissão e tal, e deve ser formada, para que apresente as propostas e que o Legislativo possa, ouvindo a população, ouvindo o povo, decidir de acordo com aquilo que é melhor, com aquilo que o povo quer, que o cidadão fortalezense quer. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Obrigado. Deus nos abençoe e Fortaleza. Muito obrigado, vereador Jorge. Eu quero registrar aqui a presença da assessoria do mandato da vereadora Larissa Gaspar e da senhora Ana Angélica, do Instituto das Cidades. Próximo inscrito,
professor Alexandre Lima, presidente da Associação das Escolas de Fortaleza. Então, o microfone aqui, por favor. Desculpe, errei aqui. Precede aqui o professor Alexandre e o doutor José Milton, assessor jurídico do Cinep. E aí, quando chegar nos 4 minutos, eu vou avisar aqui para que o orador tenha uma noção do tempo que está usando, tá bom? Eu quero pedir permissão para quebrar o protocolo e fazer a saudação coletiva a todos da mesa e a todos do plenário. Sintam-se todos cordialmente e afetuosamente abraçados pelos educadores do Ceará, tá bom? Eu quero justificar a ausência do nosso líder atuante, professor Ayrton, que ele está em missão no outro estado. Mais perto, né? Ok. O professor Ayrton está, o nosso grande líder está em missão no outro estado, não pôde comparecer. Correto? Eu, particularmente, nasci, me criei, me desenvolvi, casei e ainda vivo só em Fortaleza. E aqui é um pouco diferente do casamento, né? Até que a morte nos separe, não. Porque meus ossos vão ficar aqui. Portanto, eu sou fortalezense da gema mesmo. Atuante desde novinho nas causas. Só para dizer da sensibilidade social que nós, educadores, temos da cidade, correto? O projeto é encantador. A Agda e toda a equipe está de parabéns, porque é encantador mesmo. Ele é muito bem feito, passou por muitos estudos, visa o bem-estar do cidadão e facilita a tramitação e a vida dos cidadãos e dos empreendedores. Melhorou os recursos. Eu achei fantástico, viu, doutor Rodrigo? O recurso agora está meio... A gente sente mais jurídico, porque era meio informal. Está perfeito, nós parabenizamos por isso, correto? A audiência pública, muito bem dirigida e produtiva. Vereador Ezio, parabéns, muito correto. Agora, as mudanças em detalhes a gente já encaminhou para o relator da audiência, né? O doutor Michel, né? Já informamos. Mas queremos dizer algumas dificuldades que nós, educadores, estamos passando. Primeiro, nós estamos, porque educação, eu acho que o Ministério Público também, eu acho que o Serviço Público também, está meio estressante, porque a sociedade está evoluindo muito e as mudanças são grandes, a gente fica meio estressado. Mas nós, educadores, estamos sendo bombardeados por tanta norma, por tantos detalhes. Vocês terem uma ideia, vou dizer a última. Nós somos obrigados, a partir de segunda-feira, a ter treinamento, dependendo de aluno, por primeiros socorros. Mas isso seria regulamentado por decreto. Até hoje não saiu. E já vale, se um fiscal chegar lá, segunda-feira, e perguntar, cadê o treinamento? Vai complicar a vida da gente. Eu não quero incumpridar a nossa choradeira, mas a gente está sendo muito assediado por normas permanentemente. Nós, diretores, nós, educadores, temos que estar todo tempo atentos às mudanças. Eu agradeço o doutor Rodrigo, o Maírton, a Agdas. Quando a gente vai no Ministério Público, a gente é tão bem recebido, sabia? A gente é respeitado, a gente recebe a mão no ombro. Mas nem sempre a gente pode clonar vocês, para ir todo mundo para a Jefis. Clonar vocês seria beleza, mas não dá. Então, o servidor público que vai fiscalizar, ele tem a formação dele, ele tem o estilo dele, tem a ideologia política dele, e pode destoar da linha, das finalidades da Jefis. E a gente sofre com isso, muitas vezes. Então, a gente quer dizer que nós estamos... Quando tem uma pessoa morrendo afogada, eu aprendi que não adianta você falar regras, jogue a corda ou dê a mão, para ele se agarrar. Nós estamos morrendo afogados, nós educadores. Nós estamos morrendo afogados.
Os maristas no mundo inteiro deixaram de dirigir escola. Muita freira não quer mais dirigir escola. Muito padre não quer mais dirigir escola. Eu estou dizendo isso só para falar que se tivesse um servidor público fiscal... 4 minutos, professor. Oi? 4 minutos já, tá bom? Ok. Mas temos a tolerância, Vou como o senhor sabe. vou usar só o dobro, 1 minuto e meio, 2 minutos, tá bom? Ok? Foi bom avisar, viu? Valeu. É um educador, viu? Ele fica orientando a gente, né? Seu colega advogado. Né? Nós temos tempo para tudo também, né? Olha, a finalidade pedagógica que o doutor Rodrigo falou, ela é muito linda. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês sabem que a lei complementar 136, presta da microempresa, que o estatuto do Guilherme, na época, atuou muito nessa linha, fala da fiscalização orientadora prévia, que é o sentido mais pedagógico. Tem que orientar o diretor de colégio ou o empresário de outro segmento que tiver aqui, de contabilidade, qualquer um outro. Doutora, tudo bem? Para a gente seguir. E eu adorei, porque uma proposta nossa era aumentar um pouco o prazo, que era pequeno, 10 dias. Só 10 dias a gente ajeitar um detalhe, não dá. Você está sugerindo que seja 30, não é isso? Correto? Muita coisa, doutor Giovana, doutor Socorro, a gente ia pedir, já falou também. Eu quero só dizer que não precisa ter medidas pesadas, repressivas, para um educador ajeitar a escola dele. Ele precisa de mão no ombro e orientação, sem ser fechar os olhos. Concordo totalmente. Nós não queremos que feche os olhos, queremos compreensão humana. E isso é que está faltando a gente. E nós estamos vendo, por exemplo, nas multas, viu, doutor Rodrigo, as atenuantes, bem pequenininha, 15%, 10%, 50%. E se acumular, não pode somar, pega só a maior. A maior é 50%, certo? Quando é no agravante, meu Deus do céu, se você for multado em R$1.000, tiver 5, 6 agravantes, vai ser 6 vezes mais. Eu acho uma falta de razoabilidade. Se atenuante é tão insignificante, que é o mais empolgante, devia ser mais estimulante. Muito mais estimulante. Eu quero dizer, a bem da verdade, e concluo aqui, que o servidor público municipal e outros setores também, e da GFIS, a maioria leva muito a sério a finalidade dela. Mas como também advogado, médico, juiz, talvez até promotores, tem uma turma, às vezes, que tem ideologia e dá trabalho. É a minoria. Mas gostaria que essa minoria, quem coordena isso, dissesse que quando for visitar um educador, use uma passagem bíblica que Deus deu para Moisés. Quando se chegar numa escola, tira a sandália dos pés, que você vai pisar numa terra santa. Uma terra santa. Eu sou... Obrigado. Olha, entrar numa escola é uma nobreza social tão grande, eu não quero privilégio nem paparicação, não. Só respeito, só isso, mais nada. Mais nada. Eu concluo com a reclamação que é o choro de muita gente. O fiscal aí chega, o poder de polícia, ele entende que ele é um policial. Ele não entende o poder de polícia, o que significa. Chega lá com arrogância, mude aqui, mude acolá, tal. Calma, calma. Então, meu amigo da GFIS, vocês que coordenam isso aí, dá uma maneira nesse pessoal. Não vamos a gente é um só para a causa educacional. Tanto o agente público, os fiscais, como nós, ok? Um abraço a vocês e nós vamos para frente, com toda a força, ok? Obrigado. Muito obrigado, doutor Zé Milton, assessor jurídico do Cinep, sempre com intervenções muito
qualificadas. Chamamos agora o professor Alexandre Lima, presidente da Associação das Escolas de Fortaleza. Vossa Senhoria terá o tempo de até 5 minutos. Aos 4 minutos eu já lhe dou um aviso para o senhor ter uma noção de tempo aí. Tá Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, mesa. Agradecer esse momento e principalmente saber assim que nós estamos no meio de educadores. E educadores como um todo, né? Não é só quem está nas escolas. Quem é pai, quem é mãe, quem emprega. E a gente queria fazer um discurso, mais ou menos, dizendo o seguinte: todos aqui são empregadores. E a gente está como empregador menor. E dia após dia, nós vimos essa chance de ser empregador sendo diminuída. Diminuída por tantas taxas e sobretaxas sobre a gente. Começamos a pensar que nessa quebra de braço está só caindo para a gente. Porque uma sugestão, uma audiência pública como esta, e aí eu concordo com a doutora Giovana, quando diz assim, se comunicar, estampar em alguns veículos, não significa convocar e ter participação. Pelo contrário, porque até os horários que são passados, às vezes, não chegam até nós essas comunicações. Se tem aprovações de leis importantíssimas para nossas vidas e nós não tomamos conhecimento, não por falta de vontade, por falta dessa comunicação chegar até a gente e a gente poder estar presente. E vejam só, por que não uma audiência dessa à noite, que poderia aglutinar muita gente, principalmente no nosso meio de pequenos e de médios? Porque como é que a gente pode sair durante o dia para ficar numa audiência? Temos que nos sacrificar, mas é difícil. Talvez para os maiores sejam mais fáceis, mas que nós estamos levando para a gente como grande desafio. Nós não temos esse devido momento. Por que não trocar infração em orientação? Nós vimos artigos sempre começando sempre em falar de punições e nunca de orientações. Embora que sejam orientados, nós não discutimos e não vamos temar nisso. Mas é dizer, essa orientação de fato deverá ser muito mais. Eu sei que aqui o livro é o livro 4, mas como nós estamos na quarta, estamos fazendo o fechamento, gostaríamos de lembrar algumas coisas que nós fomos, não vou dizer vítimas, mas nós fomos começando a participar e sem perceber, nós fomos nos envolvendo em grandes quantidades de taxas, de impostos, de insumos que não estavam previstos. E desculpe, sem perceber, Prefeitura, Câmara de Vereadores, nós estamos eliminando locais de trabalho. A população até acha boa algumas leis aprovadas, porque pensa que vão ser beneficiados. Porém, quando chega lá na ponta, eu preciso aumentar, no caso das nossas escolas, o empregador da pequena loja precisa aumentar seus produtos lá vendidos, a manicure, o salão de beleza, as quais tem um grande movimento de empregos, também começam a cair, porque eles não conseguem pagar as suas dívidas, nem seus funcionários, nem nada, porque a carga tributária é muito alta, a carga de impostos são muito altas. Por que não? O alvará, a gente tem, e sabemos que quando nós temos ele definitivo, não significa que faltará fiscalização, pelo contrário. Se eu já tirei a atividade, que é o principal momento, como já foi dito anteriormente, que o alvará é para dar início à sua atividade, se você diz que é a escola minha, eu não mudei. Eu acredito que o cara que vende sorvete na sorveteria também não mudou. Então, por que o alvará não ser permanente? Por que o alvará não ser definitivo? Porque nós não entendemos. Sabemos que tem algumas necessidades, mas se eu mudo, se eu faço uma alteração, aumento a área, lá eu tenho que informar para fazer isso. E as leis são duras para isso, para que eu possa informar. Professor Alexandre, 4 minutos. Se eu informo, obrigado. Se eu informo, eu estou tranquilo nisso daí. Registro sanitário.
No início, tem todas as regras para serem cumpridas. Todo ano é o valor igual ao que está abrindo. Como é que eu posso dizer que eu abri naquele ano, eu vou pagar essa taxa de alvará sanitário? No próximo ano, é só revalidar, dizer se está bem, se não está, fiscal vai lá, ver se está bom. Mas é o mesmo valor, é como se eu estivesse abrindo a mesma coisa todo ano. Pedimos esse cuidado. Adequação, eu estou falando de uma maneira geral dos livros, que vem adequação do valor do IPTU com a função social de cada empresa. Puxa vida, nós somos, como educadores, a segunda empresa que emprega mais a mão feminina de trabalho no seu primeiro emprego. Só para ter a ideia,